Bom dia, amigos do interior, os nossos profissionais, colegas no interior do estado, nas delegacias de Maués, com o nosso amigo Nixon, nosso delegado Nixon, Itefé, com a Alcineide Rocha, Itacoatiara, João Manuel, Manacapuru, o nosso delegado Nazareno. Inicio cumprimentando a todos. Hoje nós temos presença aqui em loco, né, da Comissão Jovens Lideranças, da coordenadora da Comissão da Mulher Contabilista, a Maria da Paz, e os outros colegas aqui que estão presentes aqui hoje no estúdio. Hoje, e tenho aqui ao meu lado a Fátima Durães, a professora Fátima Durães, que é coordenadora do curso de Contabilidade da Faculdade La Salle, também agora nossa conselheira no Conselho Regional, integrando a Câmara do Desenvolvimento Profissional, e hoje vai falar de um tema muito importante, que é a contabilidade como instrumento de informação gerencial. Quem vem acompanhando ultimamente as mudanças, tem gente aí fazendo previsão que nossa profissão vai acabar. Então, a matéria abordada hoje aqui é muito importante, porque o profissional da contabilidade vai passar a ser, de fato, aquela pessoa que vai ajudar na tomada de decisões. Então, a gente precisa estar se preparando. Aqui, com a Comissão Jovem Liderança, a gente já tem trabalhado isso na cabeça deles, que o nosso perfil enquanto profissional realmente ele tende a mudar. Nós passaremos a ser aquele profissional que vai ajudar diretamente na tomada de decisões, junto com o empresário, porque aquela parte da contabilidade mecânica realmente ela vai acabar. Se nós pensarmos que há um tempo atrás existia que nós éramos chamados de guarda-livros, depois passamos a ser técnicos e depois o curso superior, então a nossa profissão vem numa tocada evolutiva, E no dia que apareceu a contabilidade eletrônica, quando passou a ter os computadores pessoais, nós passamos, todo mundo também disse a mesma coisa, que a contabilidade iria acabar, porque se imaginava que o contador se restringia só àquela situação de emissão de guias e fazer os relatórios contábeis, mas não é isso, gente. A nossa profissão é muito mais do que isso e a gente precisa estar se posicionando quanto a isso. Então, a nossa preocupação hoje é levar para o profissional da contabilidade aqui do nosso estado, e com essa ferramenta maravilhosa que é o Centro de Mídias aqui da SEDUC, também para outros estados, até para o mundo. Quem estiver fora hoje, quem tiver o aplicativo Mano instalado no seu smartphone, pode estar vendo até na China o nosso programa. Então, até falando em China, hoje nós temos uma contabilidade que está convergindo internacionalmente. Nós temos uma contabilidade que pode ser lida aqui, como na China, no Japão, seja lá onde for, a informação vai ser igual. Então, o Brasil está convergindo para normas internacionais de contabilidade. Então, se nós observarmos todo esse panorama, a gente tem que realmente crer que, ao invés de, como muitos dizem, que está acabando, que vai acabar a profissão, não é isso. A gente está passando por uma etapa diferente, por uma etapa o que eu reputo até ser mais importante. Eu assisti uma palestra há pouco em Brasília, onde um palestrante de renome internacional, que estudou em Harvard e trouxe diversas informações do mundo inteiro a respeito da nossa profissão. E uma delas, ele fez um programa interativo através de celular, onde as pessoas respondiam às perguntas que ele fazia, E então, numa dessas, ele perguntou: vocês acham que a contabilidade vai acabar? Aí muita gente disse que sim, muita gente disse que não. E ele disse que os dois estavam corretos, que poderia acabar. Mas poderia acabar para aqueles que não estão preparados para as modificações que estão vindo. Aquela parte mecânica de lançamento vai acabar, isso é fato. E graças a Deus que vai acabar, Porque ficar fazendo lançamento contábil, conta por conta, eu me lembro quando eu fazia isso, eu sabia as contas, caixa, banco, tudo de cabeça, eu nem olhava para digitar. Agora é muito mais fácil hoje, já tem a ferramenta para isso, de chegar a informação direta no nosso sistema, sem precisarmos fazer essa parte mecânica e nos preocuparmos muito mais com a parte intelectual, da parte gerencial, de fato,
voltado para o empresário. É isso que a gente precisa ter em mente, né? A nossa profissão hoje tem um ramo muito específico, inclusive quem estiver ligado e estiver preparado, esse ano é ano de eleição e pela mini reforma eleitoral que houve, nós, profissionais da contabilidade, os contadores, estão obrigados por lei a participar da prestação de contas juntamente com o advogado. Então, são vários nichos de mercado que a eleição vai acabar algum dia? Não, e a gente está na lei obrigando que nós estejamos como assinando a prestação de conta, né? Porque nada mais justo que o contador faça uma prestação de contas, né? Sem demérito a nenhuma profissão, mas isso é função nossa, sim, né? Prestar contas é com o contador. Então, nós temos esse grande nicho de mercado, muito provavelmente nós, mais para frente, vamos estar trazendo uma palestra aqui, né? Para tratar sobre esse tema, né? E muitos outros. Nós já temos aí o primeiro semestre inteiro, já com calendários, teremos várias palestras, inclusive com palestrantes a nível nacional, vamos falar de e-social, nós vamos falar das mudanças do Simples, então tem muita coisa para acontecer, né? Mas vamos ao que interessa, eu vou passar a palavra para a Fátima, ela vai iniciar o programa, fazendo a sua apresentação, a sua palestra, vai se apresentar, né? Falar um pouquinho dela aí, quem é, o que ela faz. E é uma pessoa muito competente que hoje nós temos a sorte de termos nos quadros do nosso CRC como conselheira, né, e hoje colaborando com a palestra aqui. Fátima. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia às pessoas que nos prestigiam hoje aqui. Bom dia a todos que nos assistem de casa, dos escritórios, nos centros de mídias no interior do estado. É uma oportunidade muito grande, muito importante hoje estarmos juntos pensando na contabilidade como ela deveria ser, né? Como ela foi criada para ser e para pensar os processos de gerenciamento. Eu sou a professora Fátima Durães, como o nosso presidente já falou no início, estou como conselheira do Conselho Regional de Contabilidade e também membro fundadora da Academia de Ciências Contábeis do Amazonas. Há 13 anos como coordenadora de curso de Ciências Contábeis da Faculdade La Salle de Manaus, onde temos a oportunidade de desenvolver todas essas questões com os alunos de graduação e pós-graduação. É um momento importante, o Manuel falava da convergência para as normas internacionais de contabilidade, e aí nós pensamos na nossa profissão em sua essência, né? De ser realmente fonte de orientação, instrumento de orientação para formadores de opinião, para empresários, para as indústrias, e que possamos ser esse elemento que contribui para o crescimento econômico do país. E pensar na contabilidade como um sistema de avaliação, destinado a promover nos usuários demonstrações de natureza econômica, financeira, física, de produtividade, com relação a esse objeto de contabilização que é o patrimônio de forma propriamente dita, né? Então, nesse aspecto, pensamos no contador como aquele que passou daquele papel inicial de guarda-livros, como disse o Manuel, de responsável apenas por guardar informações e muitas vezes trabalhar apenas com questões fiscais, preenchimentos de DARFs e de notas, para aquele que tem um olhar de futuro, um olhar para o além, né? Exercendo todas as funções que a ciência nos pede, na função administrativa, controlando o patrimônio, na função econômica, no momento que eu apuro os resultados, e, claro, fazendo um link desses sistemas para poder prestar informações úteis, sólidas, confiáveis, que possibilitem às administrações públicas e privadas a tomada de decisões importantes. Então, somos elementos de decisão no processo gerencial. Então, sabemos desde o início e discutimos que a contabilidade tem como objeto o patrimônio, então, a finalidade da contabilidade é controlar este patrimônio com o objetivo de fornecer informações sobre sua composição e suas variações. Nossos usuários, que vemos a empresa não como um corpo isolado, nós temos como usuários
os fornecedores, investidores, bancos, sindicatos, órgãos de classes, governo. Os concorrentes das empresas são fortes utilizadores desses sistemas, os investidores, e a empresa permeia todos esses ambientes de forma a exercer o seu processo realmente gerencial e funcional, né? A empresa não é um corpo isolado, né? Ela vive num ambiente que, a depender dos setores e a depender da movimentação econômica, ela sofre influências em maior ou menor escala, e essa empresa precisa estar voltada, linkado com sociedade, com a cultura, com o cliente, com o governo, e aí sim, exercer realmente o seu papel social através dessa integração de funções. Num primeiro momento, a empresa pensa que nasce, no anterior ainda, apenas para conquistar mercados e auferir lucros, né? E quando você analisa esse contexto macro da empresa, nós observamos que ela está ali mesmo para exercer uma função social, o seu papel social. Com a mudança de perfil, e o Manuel foi bem oportuno no início, em sua fala, ele nos dizia que a contabilidade converge por conta de uma nova ordem econômica e social, né? E se nós pararmos para analisar essa nova ordem econômica e social, o Estado tem um papel importante, mas a globalização está presente, forçando uma série de situações que as empresas precisam se adequar, né? E nós, como essa pessoa que está ao lado da empresa, como seu braço direito, né, como seu principal, vou dizer assim, né, como coração da empresa, porque conhece todas as informações econômicos, financeiros, tem essa capacidade de fornecer esses demonstrativos, né? Então, nesse novo papel do Estado, nós temos uma competitividade muito grande, né, e buscamos produtividade e qualidade. Precisamos fazer alianças estratégicas e precisamos ter uma relação muito intensa com o cidadão, né? E a globalização nos traz um fluxo ainda internacional de capitais. Não vemos mais países como ilhas, né, e sim como um entrelace de nações com funções específicas, com características específicas, mas que precisam se relacionar, né? Precisamos pensar muito na ética e no meio ambiente, porque são situações indissociáveis de qualquer atividade, e pensar no que é ainda um dos gargalos, até para nós, nessa função de contadores, que é o que diz respeito às inovações tecnológicas, né? Ainda temos muitas restrições em função de tecnologia e hoje é imprescindível. O Manuel dizia o quanto é difícil lançar e escriturar e ficar lançando contas a débito e a crédito, e que ele até já fazia no automático, né? Hoje em dia não precisamos fazer isso porque o nosso papel é outro. Nós temos um papel de controller, de gerenciamento e de apoio realmente a todas as tomadas de decisões importantes, né? Então, se pensarmos, focarmos nossa atenção para o Brasil, nós temos uma característica muito forte, muito pesada, com relação ao nosso custo Brasil, que é um elemento que impacta de maneira assim, muito forte em todos os resultados econômicos e financeiros. Então, se nós pensarmos nesse custo Brasil, nós temos uma taxa de juros muito elevada, nós temos relações trabalhistas que são conturbadas e também com emaranhado de legislações específicas, a tecnologia que nos força a seguir passos à frente, temos uma política industrial também muito fechada, a questão de infraestrutura também é um elemento que ainda nos restringe em alguns setores, comércio exterior cada vez mais forte, e a carga tributária que demanda um olhar muito próximo, um olhar muito profundo, para que as empresas consigam, de forma lícita, legal, encontrar o seu caminho, né? Sem contar no aspecto que impacta todos os outros componentes, que é a corrupção, que infelizmente nós vemos em cada um desses relacionamentos, em cada uma dessas estruturas.
e como essa nova ordem acaba impactando a vida dos profissionais de contabilidade. Nós conversamos sempre, e as pessoas às vezes relutam ainda em pensar em atualização, e essa é uma necessidade muito importante, né? Atualização constante, a vinda para essa era de organização e de confronto. E aí nós pensamos, como é que esse profissional da contabilidade pode atuar, pode contribuir para minimizar os impactos desse custo Brasil na vida das organizações. E isso é o que nós pretendemos trabalhar hoje. Pensar um pouco sobre a nossa função e como as relações que estabelecemos com todas essas profissões podem ser úteis para essa mudança de pensar econômico, político, financeiro e social. E o nosso presidente falava no futuro do profissional de contabilidade, né? E aí eu pergunto, qual o futuro desse profissional da contabilidade? Um profissional que realiza o seu trabalho de forma cada vez mais gerencial, agregando realmente valor aos negócios do seu cliente, do seu empregador, dentro da sua instância de profissional. Um profissional que está atualizado com uma gama surpreendente de dispositivos legais, que nós dormimos trabalhando de uma forma e às vezes amanhecemos tendo que trabalhar de uma outra, e temos que ter essa visão, né? Tanto em termos legais quanto fiscais, regulamentares, gerenciais, e aí incluindo uma visão futura dos principais fatores que podem e influenciam realmente a vida de uma organização. Pensamos ainda nessa mudança de perspectivas para o profissional da contabilidade, analisando que ele é um relevante gerador de informações para planejamento e controle das operações que melhoram o resultado das organizações. Esse profissional da contabilidade é um elemento chave na interpretação dos principais fenômenos econômicos, jurídicos e sociais. Claro que não trabalhamos de forma isolada. Se nós pararmos para analisar, a contabilidade está muito linkada e muito relacionada com o direito, com a economia, com a própria administração. Precisamos entender fenômenos sociais porque eles influenciam diretamente a tomada de decisões e influenciam as empresas como um todo no país, né? E o profissional de contabilidade é aquele que antecipa as crises através de análises prévias. Eu antecipo, ajudo a formular estratégias para o bom desempenho de uma atividade. Nós falamos durante muito tempo que o profissional da contabilidade era aquele que vivia olhando o passado. E às vezes dizíamos, olha, olhar a contabilidade é como ler um jornal do ano anterior, né? E é uma preocupação muito grande transmitir isso para os profissionais que atuam na área e para as novas gerações de profissionais de contabilidade, que nós somos elementos que podem, inclusive, alterar tendências futuras a partir das análises que fazemos de presente e passado. Aí vem até uma visão toda antropológica, sociológica e filosófica da contabilidade, que antes não passava por nossas cabeças, né? Então, o profissional de contabilidade com uma visão gerencial é aquele profissional que tem uma visão estratégica de negócios, né? Eu não só entendo da contabilidade, eu entendo como a contabilidade estabelece relações nos negócios das empresas. Nos negócios das empresas públicas, privadas, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, que é um outro filão, né, importante da nossa contabilidade. E aquele profissional que auxilia nessa tomada num mundo que é dinâmico, onde os capitais estão cada vez mais voláteis, né, onde as situações mudam com muita constância. E para isso, para que eu tenha essa postura e tenha essa visão gerencial, eu preciso realmente ter uma capacidade gerencial e empreendedora. Eu não posso mais só fazer o que fazia há 30, 40 anos atrás, porque a cada dia eu sou preparado para algo que ainda não existe, que eu não sei como vai ser, não sei o que vai ser requerido de mim e preciso estar pronto e apto para isso. Nós temos falado muito, né, Fátima, nesse assunto, desculpa interromper, Não, pode, nós sempre temos batido nessa tecla.
né? Às vezes até uma crítica, até para os profissionais, eu me permito, na minha posição de presidente, fazer, né, que as pessoas procuram muito pouco a qualificação, né? Nós temos aí, por ano, mais ou menos, uns 24 cursos entre palestras, seminários, pelo menos por ano. E agora, com o centro de mídia, nós vamos, com certeza, chegar a quase 100. Né? Mas, então, é essa visão que a gente precisa entender do profissional. Que ele precisa entender não só de contabilidade, ele tem que entender de direito, ele tem que entender de TI, ele tem que ser psicólogo, ele tem que entender de tudo um pouco, né? E estar preparado para o que vai acontecer. Nós, talvez, continuemos a informar atos e fatos. Claro. Mas usar essa informação como ferramenta de projeção de futuro, né? É isso que a gente precisa estar atento. Então, é bem nesse alvo que a Fátima está abordando, né? E a gente tem que estar realmente preparado para amanhã. E como é que se prepara? Quem vai ser o melhor é aquele que sai na frente, aquele que se prepara primeiro e está mais capacitado. Aí pode se preocupar que vai ter mercado de trabalho aí para o resto da vida. Sempre, né, Fátima? Sempre. O Manuel falava na questão dos informes contábeis. Os registros, os lançamentos, são a base inicial de todo esse processo gerencial que aqui estamos falando. Então, os lançamentos e os registros continuarão a existir. Agora, o que eu faço com os resultados desses lançamentos e desses registros, que decisões eu posso tomar, que relatórios importantes eu posso gerar a partir daí, isso sim passa a nos definir. Porque, além dessa qualidade empreendedora e de obter novas qualificações, eu preciso saber identificar oportunidades. Preciso ser criativo, mas não essa criatividade que às vezes falam entre aspas, é uma criatividade com responsabilidade funcional, dentro dos ditames legais, jurídicos e da ética. Eu tenho que ter competência para prever tendências políticas e econômicas, porque elas impactam diretamente nas empresas como um todo, na sociedade e traduzem esse resultado nas empresas. Eu tenho que ter a flexibilidade para incorporar mudanças, e isso, infelizmente, também peço desculpas para falar, e a gente fala com propriedade, é uma característica de algumas profissões, e na nossa ela é muito forte. Nós somos meio resistentes a mudanças, né? E o mundo não pede mais, não existem mais profissionais modernos resistentes a essa mudança. Eu preciso ter flexibilidade com relação a isso. E preciso ter uma visão abrangente de todos os processos. E aí o Manuel dizia, olha, eu tenho que ser contador, tenho que ser economista, administrador, diretor, psicólogo às vezes, né? Em alguns momentos as empresas não funcionam porque os processos gerenciais estão em mãos de pessoas, principalmente em empresas familiares, com alguns segmentos ou com algumas restrições, e que ali permanecem e impactam todo o crescimento empresarial. Né? E se nós analisarmos essa situação, nos vem ali aquela pergunta-chave. O que é que torna a contabilidade importante para as organizações? A contabilidade continua sendo a linguagem universal dos negócios. E o Manuel falava, olha, na China, em tal lugar, em situações interativas, a convergência para os novos mundos, a contabilidade permite que, onde quer que eu esteja, mesmo que não conheça o idioma com fluência, se eu analiso os números, eu sei o que se passa com aquela empresa. Né? Sei as posições, as providências que precisam ser tomadas, porque eu conheço a contabilidade. Ela é necessária para a mensuração econômica das transações, ela proporciona relatórios estruturados, com uma consistência de informações, há uma sistematização e avaliação das operações da empresa. E aí, nesse aspecto, nós acabamos entrando em outras áreas que não são apenas a contábil. Né? Nós precisamos ter um interrelacionamento muito grande com todas as áreas da empresa para que essa transição ocorra com fluência e com tranquilidade. Então, a contabilidade, quando eu penso em forma realmente de informação gerencial, é que a partir desse momento eu passo a identificar, mensurar, reportar e analisar informações
sobre eventos econômicos da empresa. Há tempos atrás, eu apenas preparava os balanços, demonstração de resultados e encaminhava. Agora, até legalmente, juridicamente, penal e civilmente, eu tenho a obrigação de informar sobre eventos econômicos da empresa. E quando se fala em informação gerencial contábil, e às vezes perguntam por quê? O que é que muda da contabilidade que eu sempre fiz? Muda a forma com que eu olho a contabilidade. Porque agora, com essa informação gerencial contábil, esses dados financeiros e operacionais sobre atividades, processos, unidades operacionais, produtos, serviços e até clientes da empresa passam a ser observados com outros olhos a partir de um profissional que está no centro de todo esse processo, porque ele tem todos os documentos e ferramentas para essa administração. Né? E aí podemos ajudar realmente, com informações gerenciais, os administradores, propondo e apresentando medidas econômicas relativas a custos, lucratividade, desempenho de unidades, empresas que possuem vários segmentos ou várias unidades em locais diferentes, qual a mais viável, por que uma apresenta resultados melhores, outras não conseguem, e talvez até observando regionalidades, impactos tributários em determinadas regiões. Nós passamos a trabalhar com operadores e funcionários, e antigamente pensávamos apenas no administrador geral, como o ente a quem nós nos reportávamos, e agora não, pensamos em funcionários, gerentes intermediários, executivos, porque todos eles recebem esse feedback que nós damos de seus desempenhos para aprendizagem do passado e melhorias para o futuro. Então, se nós pensarmos, por exemplo, na função dessa contabilidade gerencial, nós vemos que ela possui funções bastante claras de controle operacional, de controle administrativo e de controle estratégico também. No controle operacional, nós fornecemos informações sobre eficiência e qualidade de tarefas. Quando eu penso no controle administrativo, eu passo a trabalhar com informações sobre desempenhos de gerentes e de unidades operacionais. E aí eu pergunto, o que é que o contador tem a ver com desempenho de gerentes e de unidades operacionais? Eles fazem parte desse ciclo da empresa, da departamentalização da empresa. E se os resultados de cada unidade e de cada gerente não for satisfatório, a empresa como um todo sofrerá com esses resultados. Né? E aí sim, trabalhamos com controle estratégico, fornecendo informações sobre o desempenho financeiro e competitivo de longo prazo, já não pensando só no presente ou olhando para o passado, mas penso num prazo mais longo, relações de condições com o mercado, preferência dos clientes e inovações tecnológicas. Então, aquele contador que só guardava realmente os livros e trancava os papéis e tinha uma série de estantes com documentos informativos organizados em caixa, esse já não existe, porque esses documentos precisam sair das caixas para que se transformem em relatórios úteis, confiáveis, eficientes e num prazo definitivo, num prazo certo, num curto prazo de tempo. Se nós pensarmos, né, Fátima, que hoje as informações estão convergindo para informações eletrônicas, né? Com a era dos SPEDs, né? Agora já está realmente fechando o cerco agora com o e-social, e nós teremos todas as informações, praticamente nós teremos que seguir o que está escrito de fato na lei, na CLT. Vou ter que cumprir os prazos que existem na CLT, né? E uma série outra de gamas de informações que é importantes, né, como o SPED fiscal, que nós entregamos todos os meses. Aí agora, no mês de maio, nós teremos aí o SPED contábil, né? Lá no mês de julho, julho, nós teremos o SPED fiscal. Então, os nossos relatórios estão convergindo para ser relatórios eletrônicos, né? Hoje só se leva a balanço hoje para se registrar na junta comercial quem está precisando participar de uma licitação, porque o balanço ele já vai dentro do SPED.
né? Então, hoje o nosso relatório está passando a ser um relatório eletrônico e não tem jeito, é um caminho sem volta. As informações estão concisas demais hoje. As formas de fiscalizar, se o fisco já não saía, os fiscais já não saíam do escritório deles lá nas repartições para fiscalizar, agora você imagina com essa quantidade de informações que se tem nas mãos, com os cruzamentos que existem, né? Nós teremos aí já no mês de fazer imposto de renda, então uma série de declarações até informar quem tem movimentação em espécie, né, MED, se eu não me engano, né, movimento em espécie, MED, de dinheiro, né? Então, até quem movimenta até R$30 mil está obrigado a informar esse valor, né? Então, o fisco quer saber o que está sendo feito com o dinheiro, né? E somos nós que temos isso nas mãos, então a gente precisa estar alertando sempre o empresário, olha, tu pode fazer isso, tu não pode fazer aquilo, então a gente tem que estar sempre preparado para realmente informar para o empresário qual é o melhor caminho, o que ele tem que fazer. Essa é a nossa função hoje, muito mais do que aquela escriturária de fazer lançamentos, apurar guias. Gente, aí com E-Social já não precisaremos fazer mais FGTS, a guia vai chegar para a gente pagar, né? Muito daqui, pouquíssimo tempo, muito provavelmente a gente não vai emitir guia nenhuma mais, o fisco já vai mandar direto, dada a quantidade de informações que ele tem nas mãos. Ele provavelmente vai fazer uma declaração confirmando uma coisa que ele já sabe. Né? Então, é isso que a gente precisa estar antenado e buscando sempre conhecimento. Não tem jeito, é educação continuada, é estudar muito, ser estudioso. Mais do que nunca, hoje, nós somos os cientistas, né? Nós temos que usar a nossa ciência em prol não só das empresas, mas da sociedade, de uma forma, com uma ferramenta de controle social que nós temos nas mãos, fantástica, né? Então, nós somos detentores de informações financeiras. Nós podemos dizer para um fisco ou seja para quem for, como perito, como auditor, que aquela informação está incorreta, auxiliar hoje um juízo como perito contábil, né? Nós temos uma lei, temos o Cadastro Nacional, então toda essa gama de coisas de responsabilidade que nós temos que usar em prol do melhor, né, Fábio? E usar todo esse instrumental a nosso favor. De vez em quando nós ouvimos algumas pessoas dizer, ele é muita contribuição, é isso, é aquilo outro. Como diz o Manuel, é um mundo sem volta, né? Ela está aí para ficar. Essa parte de controles fiscal e tributário do Brasil é um dos mais modernos do mundo, né? O mundo já nos copia com relação a controles tributários e fiscais. Nós somos muito bons nisso. Se vocês prestarem atenção, o número de auditores fiscais existentes hoje é infinitamente menor do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Muito por conta do que o presidente Manuel havia conversado. Nós temos todas essas informações, nós transmitimos através dessas informações eletrônicas. Então, o tempo que nós passávamos elaborando guias, nós passaremos agora a analisar resultados, analisar relatórios, analisar esses informes, buscar trabalhar de uma forma coerente, porque a legislação nos impele a cumprir determinadas normas, seguir determinado roteiro, e se eu não estou preparado para isso, eu acabo acarretando no meu cliente multas desnecessárias, né? Porque eu preciso conhecer. E a partir daí eu consigo analisar custos, defeitos, evito retrabalho, né? Porque retrabalho é um custo muito grande em empresa, seja ela de qualquer área, principalmente na nossa. Quando a parametrização, por exemplo, não é feita de uma forma correta e eu incorro em erros desnecessários, eu tenho que voltar toda a minha equipe para retrabalhar dados que já deveriam ter nascido certos, corretos, né? E penso em produção, em retornos e assim passo a ter uma análise estratégica muito interessante em vários outros segmentos, né? Uma das ferramentas que hoje até a contabilidade trabalha e ajuda na implementação nas empresas é o BSC, que é o Balança de Scorecard, que tempos atrás pensava, olha, o contador não tem nada a ver com isso, a administração é quem vai trabalhar.
Mas se eu parto do princípio que sou detentor do conhecimento dessas informações, eu sou a pessoa que está apto a estar no centro daquele gerenciamento de informações, prevendo o desempenho da unidade de negócio sobre diversas perspectivas e que citamos aqui 4 que consideramos mais importantes. A perspectiva financeira, a perspectiva do cliente, do processo empresarial interno, e aí voltamos a bater na tecla da aprendizagem e crescimento. Não só nosso, mas das empresas como um todo. Porque só isso pode fazer com que trabalhemos em harmonia e cumpramos o nosso papel social no Brasil. Temos uma figura interessante e que em alguns momentos ela parece um pulmão e nós vemos algumas situações dessas perspectivas de valor, perspectiva da estratégia, né, perspectiva dos processos e toda uma utilização de recursos visando análise, relatórios, resultados, que dá um controle de desempenho gerencial muito importante para as empresas, né? Capacitando esse uso, os usuários, tanto internos quanto externos, a diagnósticos importantes sobre perspectivas de crescimento da empresa. Nesse aspecto, se analisarmos perspectiva financeira, processo empresarial, perspectivas do cliente, aprendizagem operacional, nós temos esse fluxo funcionando de forma contínua e pensando para quem eu presto essas informações, qual a utilidade, né, com quem eu posso contar para essas situações, quais elementos precisam ser alterados para que a empresa siga seu ciclo e seu caminho de forma constante e duradoura. E a contabilidade gerencial impacta muito grande nessa análise contábil, através do planejamento de controle e a contabilidade estratégica, como deveria ser. Né? Porque nós somos estrategistas a partir do momento que somos cientistas, porque analisamos, entendemos, internalizamos, aplicamos a legislação e, a partir daí, traçamos estratégias viáveis. Quando eu penso na análise contábil, eu parto daqueles primeiros lançamentos que foram feitos quase que mecanicamente, né, dos eletronicamente também, e parto dos relatórios que são gerados desses informes. Efetuo uma análise de demonstração, uma análise da geração de lucros e de caixa, efetuo uma gestão tributária, parto em seguida para um planejamento e controle contábil, através de orçamento, de projeções, contabilidade por responsabilidade, contabilidade de custos. E aí sim nasce a que falamos tanto na contabilidade estratégica, que realmente acompanha o negócio, faz uma geração de riscos e trabalha com BSC. E algumas pessoas me perguntam, presidente, mas se nós vamos fazer tudo isso, o empresário vai querer nos pagar por todos esses serviços, né? Que é uma situação inicial. As pessoas falam às vezes, olha, eu não me qualifico em função do custo de treinamentos. E aí nós vemos que não é bem assim, porque nós oferecemos uma gama, no próprio conselho, uma gama enorme de cursos e de oportunidades para aperfeiçoamento, a custo zero ou a custos próximos de zero, né? Subsidiados completamente. Você tem nas mãos uma oportunidade com internet, com cursos eletrônicos. Então, essa desculpa do tempo, né, do valor, já não nos cabe tanto. E eu costumo dizer, Fátima, que eu não vejo algum empresário, nenhum empresário, que não vai querer pagar mais para alguém que vai ajudar ele a ganhar mais. Claro. Né? A pagar menos imposto. Diz, todo empresário chega e diz, eu não gosto de pagar imposto. Eu disse, eu também não gosto, mas não tem jeito, está na lei. Né? Então, hoje, nós temos que trabalhar dentro da conformidade, aí, como todo mundo está falando, sempre tem uma palavra da moda, né? Compliance, né? Mas eu preciso dizer, aqui no nosso português, claro, que é conformidade, trabalhar de acordo com o que a norma diz. Isso que é importante, né? E se você trabalha dentro da norma e ainda consegue trazer resultados financeiros satisfatórios para o cliente,
para o seu empregador, aquele que lhe paga os honorários, com certeza ele não vai ter problema de pagar mais, mas você precisa estar capacitado para isso. Muito se fala em valorização. Às vezes até as pessoas dizem que o CRC não faz nada para valorizar a profissão. Gente, não é um atendimento numa repartição que vai fazer a gente ser melhor profissional. É a nossa capacitação. Até se você chegar na frente para fazer ser atendido numa prefeitura, numa Receita Federal, se você não conhecer a norma, não conhecer a lei, você não tem nem como discutir. O cara vai chegar lá, o atendente vai dizer lá, o auditor, que vai dizer para você, não é assim, e você vai dizer, não é assim, não pode fazer. Aí você também não sabe, porque você não conhece a lei. Então você precisa, sim, estudar. Então não tem jeito, gente, é estudar. Né? Hoje eu até sou suspeito, Fátima, mas agora, terça-feira, eu estou colando grau, né, em Direito, e a gente precisa desse suporte. Claro. Né? Se fala, nós trabalhamos com tributário, então nós precisamos conhecer direito tributário, né? Nem que não seja fazendo uma faculdade, mas precisa buscar um curso, claro, uma pós-graduação em direito tributário, que o nosso curso de contábeis permite que nós façamos tal curso, né? Então a gente precisa estar preparado para essas adversidades. E eu repito, o empresário não vai ter problema de pagar mais se você trouxer mais resultados para ele. É preciso que fique claro que essas informações que eu estou passando, que esses informes, que essas possibilidades que eu trago para a empresa, são possibilidades reais de crescimento e de sustentabilidade. Se ele entende isso, como o Manuel diz, podemos não atrelar preço, atrelar valor ao que nós fazemos. Exatamente. O preço vem como consequência desse valor que nós damos ao trabalho que fazemos. Então, essa qualificação é muito importante para que possamos gerenciar essas situações. A partir desse momento que eu penso em contabilidade gerencial, eu preciso possuir algumas habilidades que são inerentes, já seriam inerentes a nós, e que a partir desse momento ficam mais gritantes, elas aparecem de uma forma mais veemente. E o que são essas habilidades profissionais que eu preciso ter para o desempenho dessa nova visão, que não é nova, nós já deveríamos ter trabalhado assim há muito tempo, só que, na verdade, passávamos tanto tempo calculando, lançando, informando, que nos perdíamos no emaranhado de papéis e esquecíamos da função principal, que era essa realmente de controle, de gerenciamento. Então, hoje em dia, nós precisamos ter um olhar para habilidades que são indispensáveis, como habilidades administrativas, habilidades interpessoais, habilidades intelectuais, e precisamos, sim, brigar com alguns aspectos da nossa natureza, de ficar quietinhos num canto, sentado. Não, eu não gosto de fazer muita coisa fora, eu gosto de ficar na minha carteira fazendo aqui minhas atividades, né? Não nos cabe mais esse pensar pequeno. Porque quando eu desenvolvo habilidades administrativas, eu paro e passo a organizar e planejar trabalhos e ser instrumento de tomada de decisões e tomar decisões, influenciar decisões, organizar sistemas de informação contábil, exercer e delegar autoridades. Nós temos que saber esse limite, até quando sou eu que preciso exercer e em que momento eu preciso estar solto para outras funções importantes a partir da delegação de funções. Eu preciso desenvolver habilidades interpessoais, porque eu vou liderar equipes, preciso saber negociar com pessoas, tanto a nível interno da minha equipe, como pessoas que estão nas administrações e nas organizações exercendo papéis fundamentais. Eu preciso ter essas habilidades para me adaptar ao ambiente organizacional e às novas tecnologias. E eu preciso dessas habilidades para promover mudança e desenvolvimento social. Tudo que nós fazemos, pensamos num desenvolvimento econômico e social do país, das entidades, e aí a gente vai de cima para baixo, né, do país como um todo, do nosso estado, do nosso município, a partir daquele local em que nós estamos trabalhando.
Eu preciso desenvolver também capacidades intelectuais, e voltamos, e isso nós vamos bater o tempo inteiro, já foi na passada, está sendo nessa fala e vai acontecer em todas as outras, porque são habilidades indispensáveis ao nosso exercício. Eu preciso ter habilidade intelectual para analisar e sistematizar informações. Não adianta eu ter um sistema que me forneça um mundo de relatórios e eu paro e não sei o que fazer com todos aqueles papéis, com todos aqueles documentos. Eu preciso ter habilidade para calcular e interpretar os números e preciso principalmente ter essa habilidade para resolver problemas. Se vocês pensarem, nós vivemos resolvendo problemas, né? Porque a cada momento surge uma situação nova, uma legislação diferente, uma situação diferente com o cliente, um olhar diferente dos fatos, e nós temos que ser capazes de administrar e de resolver esses problemas de maneira eficiente. Se passarmos a analisar todas essas habilidades e competências, nós vemos, na verdade, a contabilidade e o profissional de contabilidade como um viabilizador de negócios. E esse viabilizador de negócios, ele analisa resultados, antecipa fatos, auxilia na implementação e qualidade do negócio, identifica mercados, avalia possibilidades de expansão. Imaginem aí o campo novo que se abre ao nosso redor, a amplitude que se apresenta para nós. Eu posso criar valores para a organização, consumidores e outros parceiros da administração, que se qualifica para enfrentar os novos desafios, que garanta o cumprimento das normas legais, que é a nossa função, né? É o que premeia a nossa profissão, garantir esse cumprimento das normas legais e fornecer condições para entrada e saída de nossos investidores. Vejam que leque novo que nos apresenta o profissional de contabilidade como um gestor de negócios. E não nos cabia pensar na nossa profissão assim até pouco tempo atrás, né? Essa capacidade de gestão é uma característica que precisamos assumir a partir de agora. Mas eu só tenho essa capacidade se eu me preparo, se eu desenvolvo habilidades e competências que me permitam estar aptos a. Enquanto eu continuar pensando no passado, vivendo o que antigamente era mais fácil, era mais tranquilo de outra forma, o mundo não tem volta. E graças a Deus, é vida que segue. E nós precisamos acompanhar essa ascendência. Se o mundo tivesse ficado parado, talvez até já tivéssemos morrido realmente. A profissão já tivesse esgotada, né? Em 90, quando eu concluí o nível superior, aí me diziam, mas como você vai ser contador? É uma profissão que vai acabar. E o Manuel disse isso, é uma profissão que vai acabar. Eu fiz o técnico em contabilidade em 80, não existe, é muito contador que já existe, minha filha. O que é que você vai fazer com contabilidade? Né? E nós estamos aí, a cada momento, vendo descortinar um cenário de novas oportunidades e nós continuamos como um centro, no centro das informações e decisões estratégicas de todos os negócios, públicos e privados, com fins lucrativos e sem fins lucrativos. Estamos nós aí como um cerne, detentor de informações, conhecedor do âmbito legal, tributário e, claro, que precisamos dos advogados, dos economistas, dos administradores, não vivemos isolados em modo nenhum, mas uma coisa que eu costumo dizer sempre, digo aos nossos alunos, às vezes o empresário não tem condições ou não vê a necessidade ou não entende a necessidade de outros profissionais de nível superior ao seu redor. Às vezes eles não têm um administrador, não têm um economista, não têm um advogado, mas nós estamos presentes. E no momento em que nós estamos presentes, somos os responsáveis, até como psicólogos, né, pela solução de uma série de problemas que se descortinam. Né? Então, esse profissional, como gestor de negócios, ele pensa estrategicamente, tem as habilidades gerenciais, conhece o operacional, porque se eu não conheço o operacional, eu não chego ao gerencial, se eu não sei fazer, né, se eu não conheço como funciona, eu não consigo definir estratégias ou gerenciar nada.
e como um profissional do conhecimento e como verdadeiros cientistas que somos. Assumir essa postura de cientistas contábeis. Porque nesse mundo em transformação, existe a necessidade de reorganizações, reestruturação e até de recuperação de empresas, né? E nós somos essa pessoa, o profissional apto a estar nesse momento de emergência econômico e financeira. Se pensarmos que a contabilidade vai além dos números que eu vejo, que eu escrituro, paramos para analisar que o século XXI vem forçando os profissionais da contabilidade, e forçando no sentido bom, né, a expandirem essa visão para além do número pelo número. É o número como fonte de referência e de instrumento para análise, né? Força também a que mudemos a forma de pensar e tratar os problemas. E como devemos passar a considerar esses problemas além das fronteiras nacionais. Hoje já não nos é mais permitido pensar a nível de bairro, a nível de cidade, a nível de estado, a nível de país. Eu preciso pensar a nível de mundo, porque decisões que são tomadas nos Estados Unidos, na China, no Japão, impactam diretamente na nossa economia. E nós precisamos, antes até de outros profissionais, estarmos atentos a isso. Falamos muito de passado, e se eu analiso a contabilidade como um instrumento de gestão empresarial, eu tenho que pensar em estar muito mais voltada para decisões e previsões futuras do que para a história do passado. Claro que o passado me diz muito até com relação a comportamentos, a tendências, mas eu preciso olhar para frente. Trouxe uma imagem até que ilustra muito isso, porque costumava-se dizer que o contador trabalhava sempre olhando para o retrovisor, né? Eu só olhava para o que aconteceu no passado, registrava o que já passou. Mas a nova realidade me diz que eu preciso olhar para o amplo vidro que eu tenho à frente, né, e pensar nas novas realidades, trazendo alterações de como nós pensamos, de como nós estudamos e como nós nos preparamos para esse futuro que é ali, amanhã, né, hoje à noite. Então, o profissional deve ser um estrategista dentro da empresa, com ações eficientes e eficazes, visando identificar e corrigir as dificuldades e adversidades que vão se colocar e vão surgir ao longo do percurso, não tem como. Por isso que a gente analisa, sintetiza e retoma em alguns momentos, né? Para isso, será necessário adquirir novas qualificações e capacitações gerenciais, atualização de conhecimentos, e aí volto a dizer, é uma constante, e pensar que nós devemos ser mais competitivos e desejosos de prestar novos serviços, preocupados com a qualidade oferecida, na utilidade desses serviços para os usuários, com necessidades cada vez mais complexas. Estamos de volta com o nosso programa. Vamos continuar abordando esse assunto que hoje é de grande relevância, né, para os profissionais da contabilidade. E se alguém já tiver alguma pergunta, tiver alguma a respeito do assunto, você já pode ir fazendo. Logo mais, daqui a uma meia hora, mais ou menos, nós estaremos abrindo para perguntas, né? Os nossos colegas aí do interior do estado, Maués, Manacapuru, Tefé, quem está conectado aqui na capital, em Manaus também, fiquem à vontade para fazer perguntas, das suas dúvidas. Aí eu já deixo uma enquete, vamos fazer uma enquete. O que vocês acham? Vocês acham que a contabilidade vai acabar? Que o contador vai deixar de existir? Essa hoje é a grande polêmica, né? Porque já tem até data, Fátima. Diz que em 2025 vai acabar, não vai ter mais contador em 2025. Então eu espero sobreviver até lá, né, para que eu esteja como contador e sobre bastante mercado para eu ganhar bastante dinheiro, né, gente? Então, fica essa indagação aí. O que vocês acham? Vocês acham que a contabilidade vai acabar? Se sim ou se não, respondam. Digo aí, deixem sua opinião. O que vocês acham? Qual é o caminho que nós devemos seguir? Até, de repente, aqui para o CRC, dar uma opinião, o que vocês acham, algum título, algum tema que a gente possa trazer aqui
através do Centro de Mídias para vocês. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas e deixar sugestões também, né? A gente está muito no começo ainda, ainda temos que aprender muito, principalmente olhar para a câmera, que é um exercício difícil, né? Para quem não é acostumado, como nós, então, mas nós estamos, com certeza, nós vamos aprender, né? Tudo em prol de trazer realmente uma capacitação, de levar informação, e com essa ferramenta, eu estava conversando aqui em off com a Fátima, essa ferramenta aqui da SEDUC, eu confesso que quando me falaram do Centro de Mídia da SEDUC, eu achei que isso deve ser uma portinha qualquer, uma besteirinha. Cara, gente, vocês que estão aí do outro lado, vocês não têm noção do que é essa estrutura aqui. É uma coisa assim sensacional, né, que possibilita você que está aí na delegacia, que está nas delegacias, os delegados que estão assistindo, que estão nas escolas, podem aparecer interativamente e fazer perguntas para a gente aqui, gente. É sensacional isso. Sinceramente, eu não conheço uma ferramenta, eu acho que nem o Jornal Nacional é assim, né? Ninguém faz perguntas diretas, a não ser que entre ao vivo, né? Mas aqui não, a gente consegue ter essa interatividade com uma ferramenta fantástica, levando a informação e a capacitação para vocês, que eu tenho dito, Fátima, você é testemunha disso, que se eu hoje deixasse a presidência do CRC Amazonas, eu deixaria feliz e com sentimento de dever cumprido, né? Porque era uma falta que nós tínhamos com o interior do estado, né? Dadas as nossas dificuldades de logística, enfim, tudo é muito difícil para a nossa região, mas aqui através do Centro de Mídias da SEDUC, né, que eu já agradeço aqui a receptividade que nós tivemos através da professora Kátia, e de toda a equipe técnica aqui, todo mundo muito sempre atenciosos conosco, sempre sorrindo e brincando, e realmente aqui não diria perfeito, porque eu acho que nem perfeição só a Deus pertence, né? Mas aqui, sinceramente, é sensacional. Sensacional mesmo, e para onde eu for, eu vou levar essa mensagem. Inclusive, eu não sei se o presidente Choi autoriza, mas eu vou falar. Ele ficou sabendo da nossa participação e também a OAB está muito interessada em participar do programa, também uma organização muito importante para a sociedade, para levar também informações da área do direito e dentre outras que realmente é muito importante. Mas vamos voltar para o nosso tema, né, Fátima, que é a contabilidade que paga as nossas contas, contas de todos que estão aí, né? Não, mas o interessante quando você fala nessa questão de data de falecimento, em 2025, eu também sou como você. O que assusta muitos, para nós é bastante tranquilo, porque esse falecimento, a morte, é encarada como várias formas, né? E eu encaro essa como mais uma oportunidade de crescimento e de um up na profissão, né? Então, 2025 significa novas projeções se descortinarão e nós estaremos aí com pessoas prontas para enfrentar esses novos desafios, porque é isso que nós estamos fazendo aqui. O presidente Manuel realmente de parabéns com essa iniciativa, e nós falávamos sempre na questão, se eu falo em educação continuada, eu penso nas pessoas que estão a 3 dias de barco de Manaus, porque essa é a nossa realidade, né? Nós tivemos um curso há uns 15 dias atrás, que a pessoa veio de uma cidade do interior e chegou 18 horas depois e disse, vim, estou morta, mas estou aqui porque preciso aprender. E é uma coisa bonita e interessante. Mas como nem todos têm essa disponibilidade de tempo e nós estamos aqui fornecendo essas ferramentas. Porque não aceitamos essa data de falecimento da profissão. Esse 2025 fadado, nós temos 2025 oportunidades de aprendizagem, de inovação e de novas oportunidades, né? Então, voltando a pensar gerencialmente, como nós dizíamos no finalzinho, antes de sairmos para o intervalo, essa necessidade de competitividade é uma competitividade sadia, saudável. As pessoas precisam competir inicialmente consigo mesmas, com suas limitações, com as suas inseguranças, com os seus medos,
para que a partir daí eu possa estar tranquilo para prestar esses novos serviços com a qualidade que é necessária para os usuários que são os nossos consumidores finais, digamos assim, e esses usuários têm necessidades cada vez mais complexas. Por isso que eu acho que 2025 vem aí como um novo cenário. Um novo cenário. Né? E voltando a pensar um pouquinho nessas características, algumas coisas a gente continua repetindo e às vezes pensa, por que fala tanto? Acho que é mania de professor, né? Repete algumas vezes para que o aluno tenha aquilo, internalize algumas situações. E, além da educação continuada, uma questão que a gente bate muito é na conduta ética. Né? Nós vivemos momentos, não só no nosso país, como a nível mundial, onde a falta de ética é uma doença. Né? E nós podemos trazer oportunidade de cura para essa doença a partir do momento que conduzimos nossas ações por um caminho legal, tranquilo, coberto, cercado pela moral, né, e aspectos que você já traz de berço, outros você adquire ao longo da caminhada, mas essa conduta ética precisa pautar todas as profissões. E na nossa, como trabalhamos com instrumentos que são de transparência, de eficiência, de produtividade, de resultados, essa ética precisa estar presente em todos os momentos. A integridade, que faz parte também desse aspecto da ética. Eu preciso ter uma boa cultura geral, não cabe mais, e aí até por conta dessa cultura geral, há a possibilidade de estarmos aqui conversando sobre diversos temas e diversos assuntos e passeando de um tema a outro, porque não é admissível que um profissional de nível superior e um profissional do porte do profissional de contabilidade não conheça sobre vários aspectos que estão ao nosso redor. Fátima, nesse contexto falando sobre ética, né, nós lá no CRC recebemos processos éticos contra profissionais, né, isso é doloso para a gente, né? É doloroso nós estarmos julgando algum profissional por alguma falta ética que ele tenha cometido, né? Já teve casos no sistema de profissionais que perderam a sua licença para trabalhar, né? Foram excluídos dos quadros de contadores, né? Então, isso a gente tem que estar observando. Nós passamos num momento no nosso país, num momento de mudança, num momento de que aquilo que não se via, que só estava, como se diz no popular, embaixo dos panos, né? Esses crimes que a gente tem visto, de corrupção, lavagem de dinheiro, tudo isso, se nós pensarmos, vai ter um profissional da contabilidade por trás, né? Porque não existe empresa, como um exemplo que o Júlio Ramon, que não pôde vir hoje, nos deu, uma empresa sem um contador é como andar de bicicleta de olhos vendados. Né? Você não vai ter informação, você não vai conseguir gerir a sua empresa. Né? Então, a gente, enquanto profissional, eu acho que é uma qualidade, eu acho não, né? É uma qualidade que pode haver a mudança que tiver. A gente tem que continuar sendo ético e honesto, não só conosco, mas com a informação que nós prestamos. Né? Então, é muito isso que eu costumo dizer. Não acredito em profissional da contabilidade que diga que eu não sabia. O político pode dizer isso, o contador não pode, porque trabalha com números e com origem de recursos, e é muito fácil identificar quando a gente nós temos as informações nas mãos, um extrato bancário, recibos de pagamento, enfim, nós temos essa informação e nós não podemos dizer, eu não sabia, não cabe, gente. Então, nós temos que ser ético. Não tenho medo de demitir um cliente. Se você identificar para aquela pessoa que você está prestando serviço, para aquela empresa que você está prestando serviço, que ele está fazendo alguma coisa errada, nós somos responsáveis solidários.
Nós somos a única profissão que está no Código Civil como responsável solidário. Se eu não me engano, é o artigo 1171 do Código Civil. Né? Então, a gente precisa estar atento para isso. Por isso que dizem, quando o empresário vai preso, o contador vai junto, se for por fraude fiscal, se for por qualquer outro tipo de conduta dessa natureza. Então, a gente precisa estar dentro disso. Eu acho que a maior qualidade hoje do profissional, além da capacitação, é a ética e a honestidade com o seu, principalmente com a sociedade. Principalmente com a sociedade, né? Porque no momento que a gente apresenta uma escrituração ou a gente apresenta um balanço que as informações não têm origem, nós estamos compactuando para que um vá lá num banco, faça um empréstimo fraudulento, entre numa licitação sem condições de participar de licitação. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande quanto a isso. Tá? Então, não tenham medo. Sentiu que o cliente está fazendo alguma coisa errada? Demita. Ah, eu vou ficar aperreado. É melhor ficar aperreado sem dinheiro do que preso. Né? Quem me conhece, eu sou muito direto nas palavras. Então, é muito melhor você demitir. Ah, eu vou ficar aperreado sem dinheiro, vou dever, mas vai estar devendo livre com capacidade de trabalhar e buscar para suprir suas necessidades. Esse aspecto que o nosso presidente fala agora foi objeto, inclusive, de sala de aula ontem, porque caminhamos por essa questão e aí as perguntas começam a surgir. E se me pedirem para fazer tal coisa? E se me for solicitado isso? Não faz. E se? Eu disse, esses e sis, essas tentações vão surgir aí ao longo do caminho o tempo inteiro. Mas eu preciso estar firme no meu propósito, ser pautado no meu código de ética e de condutas, e inclusive falava dessa responsabilidade por solidariedade. Falei, olha, e às vezes nós somos os primeiros a ser presos, porque o empresário nem está aqui. Né? O empresário já foi para alguns outros espaços e nós vamos presos no lugar, porque realmente não nos cabe alegar desconhecimento. Eu tenho a obrigação de conhecer os fatos. E se não conhecia até determinado momento, a partir do momento que descubro, tenho a responsabilidade de reportar, informar e, como diz o Manuel, desligar o meu cliente, que é uma coisa muito interessante, demitir o meu cliente. Porque a sua tranquilidade, a sua postura ética, o seu olhar para a sociedade vai ser um olhar de tranquilidade, de responsabilidade, de dizer, eu cumpri o papel para o qual eu fui preparado para exercer. Né? Eu cumpri o meu papel ético e moral de profissional da contabilidade. Então, voltando aqui nessas características e habilidades, que passamos pela conduta ética, pela integridade, pela boa cultura, aí esbarramos num outro aspecto, o conhecimento de outro idioma. Né? Poucos de nós têm a preocupação de aprender um outro idioma, e é necessário. Às vezes surgem oportunidades e as pessoas nos procuram na coordenação de cursos, olha, eu preciso de um profissional assim, assim, mas ele precisa ser fluente em inglês, por exemplo. E aí nós ainda, por conta de algumas coisas de ficarmos presos ao passado, não temos essa flexibilidade do outro idioma e ele é necessário. Inclusive por conta da convergência, por conta de estudos que temos que fazer em outras línguas. A comunicabilidade, e hoje estamos exercendo mais do que nunca essa experiência da comunicabilidade, mas não só em frente às câmeras, a comunicabilidade em vários aspectos que permeiam nossa profissão. O Manuel falava, às vezes dizem que não somos bem tratados em determinadas instâncias, mas eu não tenho base sólida e não sei me comunicar para dizer o que é importante, o que é necessário, por que eu estou ali, o que eu fui resolver. Então, essa possibilidade de comunicação em todos os aspectos, né, desde o pessoal que está em chão de fábrica até nas maiores instâncias, tem que ser uma característica nossa. A facilidade de expressão verbal e escrita. Né? Eu preciso me expressar bem e preciso escrever bem. E, às vezes, quando trabalhamos com os alunos, eles dizem, mas eu não estou aqui fazendo jornalismo, eu estou fazendo ciências contábeis. Por que eu preciso escrever tanto? E aí você para analisar, criatura, você precisa escrever tanto porque é uma característica e é parte do seu papel
produzir peças e informes nas demonstrações financeiras que dão suporte para essas tomadas. Então, eu preciso ter essa facilidade de expressão, tanto verbal quanto escrita. A responsabilidade social, que é importantíssima, nós somos instrumentos, nós somos fomentadores, nós somos, inclusive, formadores de opinião e temos o nosso papel social a cumprir e o cumprimos em diversas instâncias, não só através de ações sociais, mas ela nasce do fazer o que eu preciso fazer bem feito e com responsabilidade, né? E preciso ter uma curiosidade muito grande e aquela vontade de aprender. Com o passar do tempo, se vocês prestarem atenção, nós vamos perdendo algumas características de inquietude. Se você vê uma criança, tudo ela pergunta, por quê? Né? Já prestou atenção, Manuel? Por que que é assim? Como funciona? Por que isso? Aí você acaba de explicar, ele outro porquê, já está com o porquê na ponta da língua. E ao passar dos anos, nós vamos nos acomodando e perdemos essa capacidade de ter curiosidade, de querer descobrir. E esse descobrir e essa curiosidade nos impele a crescer, né? Faz com que nós cresçamos mais rápido. Ainda precisamos pensar em bons conhecimentos de economia internacional, inclusive, e a capacidade de prever cenários, porque também é função nossa. Um bom conhecimento de TI, que é o nosso gargalo ainda, apesar do cerco estar se fechando nas diversas instâncias fiscais, inclusive, mas ainda temos essa resistência ao TI, né, e ter essa capacidade de acompanhar a evolução. Dominar o processo de gestão de sua empresa, da minha contábil e daquela onde eu estou inserido ou aquela a quem eu presto serviços. Preciso ter uma visão de negócios. O contador não tem essa característica. Ele cumpre aquelas atribuições legais e fiscais, mas não tem uma visão de negócio, às vezes, do seu próprio escritório, né? E isso nós precisamos adquirir. É a capacidade de visualizar a evolução da atividade no mercado, e aí vamos avaliar os riscos, oportunidades, né? Então, eu preciso ser um contador analista, né? Eu faço análises. A capacidade de avaliar os impactos e os efeitos das entidades na comunidade e no meio ambiente, e volto para a nossa responsabilidade social. Boa formação teórica e domínio técnico, porque nada do que foi dito agora se sustenta se eu não conheço a contabilidade, se eu não conheço fazer contábil, se eu não conheço as normas de contabilidade. Eu preciso saber fazer. Então, eu tenho que dominar a técnica da contabilidade, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Eu preciso conhecer a contabilidade governamental, né, já que, né, o mundo globalizado nos pede essa transparência de informação no setor público. E durante muito tempo, a contabilidade pública, nós dizíamos até que ela era esquizofrênica entre as contabilidades. Ela ia por um caminho com meandros próprios, limitados àquelas rubricas, né, a leis de diretrizes orçamentárias, mas sem pensar na contabilidade como informe de transparência e de responsabilidade. Hoje já não cabe mais, né? Nós precisamos ter essas informações de forma clara e que a contabilidade pública também convergiu, inclusive, para as normas internacionais de contabilidade pública, né? Precisamos conhecer os produtos do mercado financeiro, aspectos contábeis e tributários, porque além dos conhecimentos para os lançamentos, os conhecimentos para que possamos informar os nossos clientes nesses aspectos, né? Então, dizemos o tempo inteiro, e essa frase não é minha, é do professor Marion, ele diz que uma empresa sem contabilidade é como um barco em alto mar sem bússola, né? E aí volta também para o que o Júlio Ramon disse. É como andar de bicicleta com os olhos vendados. Eu não sei para onde estou indo, não sei o que eu estou fazendo. E lógico, quem não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo, o destino não pode ser bom, pelo menos não é calculado. Você vai estar lá sujeito a uma série de intempéries, né? Presidente? É isso mesmo, né, Fátima? Eu estive com uma conversa outro dia com as palavras do presidente do Conselho Federal de Contabilidade, com o Zumir, né, o presidente Zumir.
ele dizia, né, que hoje existe uma quantidade, uma gama, um percentual altíssimo de empresas que fecham as portas no seu início, né? Que nós também precisamos encarar essa realidade de ajudar na administração. É por isso que nós temos que entender também, né? Nós temos responsabilidade quanto a isso, não querendo exercer a profissão dos administradores, não isso, mas a gente precisa entender também para direcionar o empresário, porque às vezes ele realmente está às cegas, tem a vontade, tem o capital, mas não sabe o que fazer. E vai chegar lá na frente, a tendência é que venha a fechar as portas, né? Se não tiver uma orientação realmente, de fato, bem feita através de nós, profissionais da contabilidade. A gente bate muito nessa tecla, né? A gente precisa estar preparado para isso. Nós precisamos ver o futuro como oportunidades. Muita gente diz, quando lançou, eu me lembro quando entrou a Cefip, que era a informação do FGTS, que ela passou a ser eletrônica, mandar, todo mundo, era o trabalho, e todo mundo reclamava. Mas quando a gente tinha que pegar, por exemplo, a RAIS, eu me lembro que nessa época eu fazia a parte de departamento pessoal no nosso escritório, e eu gerava o arquivo da RAIS, eu ia lá no SERPRO, com o disquete gravado, com o recibo junto, ia lá receber o carimbo e voltava para o escritório. Com a declaração entregue, né? Às vezes corrompia o disquete, aí não chegava a informação, era um Deus nos acuda, né? E hoje não, ninguém sai mais do escritório para fazer isso. Hoje nós temos aí a empresa Superfácil para arquivar um contrato, para arquivar um balanço. Nós só precisamos levar o arquivo, levar o documento físico, que precisa ser escaneado, logicamente. E aqui eu lembro a todos os profissionais que nós temos um posto de recepção da junta comercial dentro do CRC, né? É uma outra ferramenta que nós conseguimos, né? E também, já aproveitando esse gancho, hoje os balanços que são dadas entradas na junta comercial estão passando pelo nosso crivo. Nós estamos aprovando os balanços, né? Nós estamos assim, e eu, mais uma vez, uso da minha prerrogativa de presidente para dizer que eu tenho visto aberrações em balanços que são erros gritantes e primários, né? Então, nós estamos atentos a isso. Nós estamos lançando nos próximos dias o Disque Denúncia, na verdade, não é um Disque Denúncia, é o WhatsApp Denúncia do CRC, no qual nós vamos receber denúncias, mas aquelas denúncias fundamentadas através de documentos, é uma ligação direta com o profissional e com a sociedade, né? É uma forma de nós combatermos os leigos, né? Aqueles que estão aí maculando a nossa profissão. Infelizmente existe isso, não só na nossa, como várias outras profissões, mas a gente vem atento a isso também, buscando trabalhar em cima dessa falta muito grande, para coibir realmente o mal profissional. Infelizmente, a gente precisa fazer isso, né? Então, eu não posso me furtar a essa informação. E eu sou muito criterioso quanto a isso, né? De nós termos uma fiscalização forte, né? Nós fiscalizamos o interior do estado, nós fiscalizamos as empresas não contábeis, as empresas contábeis. De vez em quando um colega liga, eu recebi uma fiscalização. Aí eu digo, graças a Deus, porque está funcionando uma das nossas funções princípios, que é a fiscalização. Então, vamos encerrando, agradecendo a todos a participação, aqui quem está aqui no estúdio com a gente, o pessoal das Jovens Lideranças, a Dione, a nossa assessora de imprensa, o PVCC, o programa é bem lembrado, a Adriana está aqui representando o programa do voluntariado contábil, né, que também é uma outra comissão que nós temos dentro do nosso CRC, além da comissão de Jovens Liderança, além da comissão da mulher, que amanhã estará fazendo um evento lá na Digital Center, né, o Dia da Beleza, em homenagem às mulheres, né, porque as mulheres, elas merecem sim todas as homenagens que nós possamos oferecer a elas, né? As mulheres realmente são
a peça fundamental na nossa vida. Não há de se pensar um homem de sucesso sem ter uma mulher ao seu lado também que lhe apoie. Um grande exemplo aí, né, existe até um dito, né, que o presidente Obama, né, com a Michelle, né, numa oportunidade, né, ele disse que ele passou e tinha que ela tinha namorado e tal, era sendo garçom, né, e tal, e ele disse, imagina você se eu não estivesse do seu lado, o que você seria, né? Então, quer dizer, o Obama chegou a presidente da República dos Estados Unidos e do lado de uma mulher, né, que o acompanhou todo o tempo, né, que a gente tem como exemplo, né, e a gente precisa deixar também uma mensagem. Eu tenho feito o cursinho preparatório para o exame da ordem e lá tem um rapaz chamado Weber que passou, ele tem um problema de paralisia cerebral. Ele fala com dificuldade, ele concluiu uma faculdade de Direito e agora passou no exame da ordem, no exame 24 do exame da ordem. Então, eu costumo dizer que quem quer, faz, quem não quer, arranja desculpas. Gente, então, esse recado que eu quero deixar para vocês hoje. Procure estudar, buscar mais conhecimento sempre, que nós sempre teremos realmente um mercado vasto para nos abrigar. Às vezes pode até que não seja dentro da contabilidade, mas o conhecimento que nós temos vai nos ajudar a crescer e ajudar os demais a crescerem também. Gente, eu agradeço a participação de todos, agradeço mais uma vez ao Centro de Mídias da SEDUC, né, pelo espaço que nos concedeu aqui, né, e peço que Deus abençoe a vocês com toda a sua grandeza, em especial hoje, no Dia da Mulher, todas as mulheres do nosso país e aqui principalmente do nosso estado. Muito obrigado, um bom dia a todos e fiquem com Deus.